Numa sociedade materialista, evita-se falar sobre assuntos negativos. No entanto, a morte é um fenômeno real e que se abate sobre os seres humanos de todas as idades, classes sociais e religiões. Afinal de contas, quem pensa em morrer? Há alguma virtude na morte? Nos dias atuais, o desespero vem tomando conta das pessoas, até mesmo das que professam a fé cristã. É uma pena que alguns púlpitos não estejam preocupados em preparar as suas ovelhas, através das Sagradas Escrituras, para enfrentar essa realidade que pode chegar a qualquer família, sem avisá-las ou pedir licença. Mas Deus, o que as Escrituras dizem sobre isso? O salário do pecado é a morte. Deus não criou o homem e a mulher para morrer. O Senhor não planejou tal realidade para o ser humano. Mas, conforme descrito em Romanos capítulo 6, no verso 23, a morte é consequência da queda. O pecado roubou, em parte, a vida eterna da humanidade. Assim, a Bíblia demonstra que a morte é consequência inevitável do pecado, e realça esse fato como a separação entre a alma e o corpo. Mas o que acontece com a alma após a separação do corpo? A vida após a morte? São indagações que podemos fazer. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Essa é uma pergunta de interesse perante todos os seres humanos. Indagações como a vida após a morte, existe consciência noutra vida? São questões existenciais não muito resolvidas até mesmo para alguns teólogos. Entretanto, as Escrituras têm as respostas a essas perguntas. A base bíblica para a existência de vida consciente após a morte e a imortalidade da alma está fundamentada exatamente na pessoa de Jesus de Nazaré. Foi ele quem trouxe luz, vida e imortalidade ao homem que crê. Veja Mateus capítulo 10, no verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Veja também 2 Coríntios capítulo 5, no verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Como vimos, esses textos mostram e provam a vida da alma após a morte. Porém, o cristão ele tem uma esperança de vida eterna em Cristo Jesus, pois foi Ele mesmo quem fez esta promessa. É natural a tristeza, a angústia, a dor, a saudade pela separação daquelas pessoas que amamos. Mas há uma promessa de Jesus para nossas vidas que é maior que tudo isso. Ele diz: quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Para isso, Deus, o Pai, entregou o seu Filho em favor da humanidade. E assim o fez simplesmente por amor. Esse ato amoroso proporcionou a possibilidade de escaparmos do juízo divino pelo sangue precioso derramado por Cristo Jesus. Isso leva-nos a refletir que sem a morte de Jesus não haveria ressurreição. Logo, não haveria pregação do Evangelho, nem salvação. O apóstolo Paulo tinha a convicção de que a cruz de Cristo é o âmago do Evangelho, do nascimento e da vida eterna. Hoje, só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Por isso, pela sua morte, a morte de cruz, temos nele a vida eterna. E para o crente, a morte não é o fim, mas o início de uma extraordinária e plena vida com Cristo. Um dia o nosso corpo físico será plenamente arrebatado
do poder da morte. Precisamos ter consciência de que a nossa vida é semelhantemente à flor da erva. Ela se esvai rapidamente. Portanto, não se prenda a questões passageiras e efêmeras. Na peregrinação existencial, preencha sua mente com o Evangelho. Assim, ao final de sua vida, poderá alegre entoar o que o apóstolo Paulo declarou no final da sua carreira: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Em Cristo tenha paz e esperança, porque